A estequiometria é a pedra no sapato da maioria dos vestibulandos. Muita gente tem dificuldade com essa disciplina porque exige um pouco de conhecimento matemático, né? E as coisas se complicam quando você começa a misturar química com a matemática, né? Felizmente, boa parte dos vestibulares não cobram tanta estequiometria. Eu disse boa parte porque tem um vestibular em específico que gosta bastante de colocar a questão de estequiometria, que é o vestibular da UES, tá? Então, geralmente, quase toda prova tem uma ou duas questõezinhas de estequiometria. E foi pensando nisso, pensando em ajudar você, que eu resolvi criar essa playlist completa aqui sobre estequiometria na UES, tá? E a minha intenção aqui não é te ensinar estequiometria do zero. Ah, professor, vou pular o vídeo agora, você não vai me ensinar nada? Calma, tá? Eu vou te ensinar o conteúdo sim, mas eu vou te ensinar o conteúdo com base nas questões da prova, certo? Eu separei as questões de estequiometria que já caíram na parte geral da prova da UES desde 2010 para cá, certo? E tem havido uma predominância muito grande nas questões aí de estequiometria nos últimos 5 anos. Peguei essas questões e eu separei elas por tópico, tá? Ou por estilo de questão, justamente para você já saber o que esperar da prova dentro desse tema, certo? Então, em cada aula dessa playlist, você vai ver um estilo de questão diferente na estequiometria. E a gente vai gradativamente, de maneira didática, avançando no conteúdo de estequiometria para que você consiga aprender, ou pelo menos revisar, desde os conteúdos ou dos tópicos mais simples aqui até os tópicos mais complexos, como pureza e rendimento, tá bom? Então, na aula de hoje, a gente vai abordar a parte de balanceamento de equações químicas e também as relações estequiométricas dentro de uma reação, tá bom? Então, vamos para a tela, tá? Pessoal, sempre que eu estou ensinando estequiometria para os meus alunos, eu gosto de separar a estequiometria em passo a passo, tá? Para você resolver essas questões. Só que, claro, para você desenvolver esse passo a passo, você precisa ter as ferramentas adequadas, ou seja, você precisa saber de fato o conteúdo, tá bom? O primeiro passo, né, sempre vai ser realizar o balanceamento, né, da equação química que está presente na questão. Você tem que identificar o processo químico que está presente ali, fazer o balanceamento. Feito esse balanceamento, você vai estabelecer relações, tá, entre as substâncias. Por exemplo, o hidrogênio reage com o oxigênio para formar água, tá? Vou colocar até aqui na tela esse exemplo. H2 reage com O2 para formar H2O. Essa equação aqui, logicamente, não está balanceada, né? Porque eu tenho mais oxigênio nos reagentes do que nos produtos. Para resolver isso, eu coloco o número 2 aqui e coloco o número 2 aqui. Beleza. Quais relações eu tenho a partir dessa equação química? Eu sei que, por exemplo, 2 mols ou 2 moléculas de H2 reagem com uma molécula de O2. Isso é uma relação. Ou ainda, eu sei que 2 mols de H2 forma 2 mols de H2O. Ou eu sei que 1 mol de O2 forma 2 mols de H2O. Então, estabelecer essas relações aqui é o segundo passo. Tá? Primeiro passo, fazer o balanceamento. Segundo passo, é estabelecer essas relações. O terceiro passo é que você, com base nos dados, no que a questão está pedindo, você vai estabelecer uma ou mais regras de 3 para chegar na resposta, tá bom? Então anote esse passo a passo, porque isso aqui, pessoal, é essencial, tá bom? Essencial. Anote passo a passo, para que você não se perca aí nas próximas aulas. A gente sempre vai resolver as questões assim, tá bom? Às vezes as questões acabam se desenrolando já no primeiro ou no segundo passo, tá? Às vezes as questões são tão claras que você consegue fazer de cabeça. As questões mais complexas vão exigir de você, às vezes 2, às vezes 3 regrinhas de 3, até você chegar na resposta. Então, quando você for fazer as questões de estequiometria, primeiro, você tem que esquematizar aquilo ali na sua cabeça, certo? Você vai ler a questão e vai esquematizar a questão na sua cabeça, de modo que você consiga chegar na resposta. Show de bola? Você está vendo aí 3 questões aqui na tela, tá? Para que essas questões? Aqui eu tenho uma questão da prova de 2025.2, uma da prova de 2026.1 e uma da prova de 2026.2. Questões bem recentes, certo? Questões dos 3 últimos anos, olha só. Olha só que interessante. Uma questão que foi cobrada na prova, que foi realizada aí tem 15 dias, tá? Uma 2026.1 foi no final do ano passado e 2025.2 que foi no final do ano retrasado, certo? Então, o que a gente tem aqui?
A gente tem questões que vão exigir de você saber fazer o balanceamento de equações químicas, que é justamente o tema que eu falei, né, que essa aula vai abordar. Balanceamento de equações químicas e as relações existentes entre as substâncias ali, tá certo? O que é o balanceamento? Balanceamento, pessoal, é um procedimento que a gente faz, né, para acertar as quantidades de reagentes e produtos dentro de uma equação química. Lembre-se sempre que, de acordo com a lei de Lavoisier, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, as quantidades que eu tenho em massa ou em números de átomos e moléculas nos reagentes tem que ser igual nos produtos. Tá? Se eu tiver 2 átomos de hidrogênio nos reagentes, tem que ter 2 átomos de hidrogênio nos produtos. Se essas quantidades estiverem diferentes, você tem que fazer o balanceamento, certo? Não é bicho de 7 cabeças, tá? Eu acabei de fazer aqui com a molécula de água, tranquilinho para você, certo? Se você quiser saber um método infalível para balanceamento de equações químicas, a gente tem uma aula aqui no canal sobre balanceamento algébrico, tá? Eu vou até deixar o card aqui dessa aula aqui no cantinho, em algum lugar da tela para você clicar. Show? Pessoal, quando você vai fazer o balanceamento, a regra padrão, né, a regra que atinge aí, que consegue resolver a maior parte dos problemas, é a regra do macho. Macho. De acordo com a regra do macho, você primeiro faz o balanceamento do metal, depois você faz o balanceamento do ametal, depois do carbono, depois do hidrogênio e por último o oxigênio, certo? Vai exigir de você saber a diferença entre metal e ametal, tá? E daí vem o conhecimento da tabela periódica que você tem que adquirir. Lembre-se sempre que a maioria dos elementos são metais, então basta você memorizar os que não são metais, os ametais. Show? Então vamos fazer a leitura aqui dessas 3 questões, tá? Vamos analisar aqui essas 3 questões, pelo menos no comando da questão, para que a gente consiga, né, saber, entender aí o que é cobrado, como que é cobrado esse conteúdo na prova da UES, tá bom? Vamos lá. Considere a equação não balanceada dada a seguir. Então tem a equação não balanceada aí, C8H18 mais O2 forma CO2 mais H2O. Quando se usam 4 mol de C8H18, os coeficientes estequiométricos da equação são respectivamente. Então aqui eu tenho uma equação não balanceada, você tem que fazer o balanceamento dela e fornecer os coeficientes estequiométricos. A outra questão aqui, também tem uma equação química, tá? Vou circular ela aqui para você ver melhor. Tem uma equação química aqui, tá? Tem uma equação química. Considerando a combustão completa dessa substância, a relação entre o número de mols de acetato de etila e o número de mols de oxigênio é D. Então aqui a gente tem a equação química não balanceada. Você vai fazer o balanceamento dela e você vai dizer a relação entre as quantidades. Quando fala relação, pessoal, é eu pegar o valor de uma substância e dividir pelo valor da outra, tá bom? Questão 2026.2, ó. Tem uma equação não balanceada aqui, ó, que é da combustão do etanol, certo? Considerando o rendimento de 100% em condições ideais, é correto afirmar que razão a quantidade de matéria entre O2 consumido e CO2 produzido é 2 para 3, combustão de 0,5 mol de etanol produz 1 mol de H2O, o consumo de 6 mol de O2 leva à formação de 4 mol de CO2, ou a combustão de 1 mol de etanol consome 2 mol de O2. Pessoal, só aqui a gente já consegue estabelecer o que essas questões exigem normalmente, tá bom? No vestibular da UES. Primeiro, pode te pedir o balanceamento, só, puro e simples, balanceamento, certo? Balanceamento. Ou a questão pode te pedir o balanceamento mais a relação, tá? Mais a relação entre substâncias. Ok? Beleza? Eu vou colocar aqui embaixo, no cantinho. Opa, selecionei coisa demais. Peraí. Eu queria pegar só o texto agora, mas não vou conseguir pegar. Vou fazer o seguinte. Vou apagar aqui essa escrita. Vou escrever aqui embaixo, tá? O que a questão pede. E aí você já anote aí no seu caderno, tá bom? O que as questões vão pedir? Vão te pedir balanceamento.
balanceamento e barra ou relação entre as substâncias, tá? Então, acho que eu estou escrevendo aqui atrás da minha cabeça. Não tem problema. Ok? Turma, aqui também tem uma questão da parte específica, tá certo? Que é essa 2026.1. Justamente para vocês entenderem que essa habilidade aqui ela vai cair tanto na primeira fase como também na segunda fase da UES, certo? Mas vamos resolver uma questão de cada vez, né? Porque aí vocês vão aprender melhor o conteúdo, certo? Então vamos aqui para a questão 48, tá? Ela quer que a gente faça o balanceamento da equação química e aí pede para a gente dizer, né? Se eu tiver 4 mols de C8H18, qual vai ser o coeficiente de toda a equação química? Eu vou primeiro fazer o balanceamento dela, certo? Depois eu vou colocar como se fosse 4 mols do C8H18 aí, que é o componente da gasolina. Vamos lá. Deixa eu dar um zoom aqui, fica melhor para a gente ver. Um zoom aqui só nessa questão. Primeiro, no lado dos reagentes eu tenho 8 carbonos, 18 hidrogênios, tá? E 2 oxigênios, ó. 8 carbonos, 18 hidrogênios e 2 oxigênios. No lado dos produtos, a gente tem 1 carbono, 2 oxigênios, mais 1 oxigênio aqui, são 3, e 2 hidrogênios. Lembre da regra do macho. Você vai balancear primeiro carbono, depois hidrogênio, por último oxigênio, certo? No caso aqui, ó, tem 8 carbonos de um lado e só 1 do outro. Então, no outro lado aqui, eu tenho que multiplicar por 8, ok? Então, para ficar 8 carbonos. Hidrogênio, de um lado eu tenho 18, do outro lado eu tenho só 2. Qual o número que eu multiplico por 2 que o resultado dá 18? O 9. Então eu multiplico aqui toda a molécula por 9, certo? E por último fica faltando o oxigênio. Nos reagentes eu tenho 2. Nos produtos agora a gente tem 8 vezes 2 vai dar 16. 16 mais 9 dá 25, certo? No lado dos reagentes eu só tenho 2. O que eu vou fazer, professor? Bom, pense comigo, qual o número que eu vou multiplicar por 2 que o resultado vai dar 25? Ah, professor, eu olhei aqui na tabuada do 2, não tem esse número, né? Não tem, de fato não tem, número inteiro não tem, mas pode ser uma fração, tá? Pode ser uma fração. Essa fração é 25 sobre 2. 25 sobre 2, então são 25 sobre 2 oxigênios. Tá aqui a equação química balanceada, tá? 1 mol de C8H18, octano, reage com 25 sobre 2 mols de oxigênio para formar 8 mols de CO2 e 9 de água. Mas a questão não quer saber para 1 mol de gasolina, certo? Ela quer saber 4 mols de C8H18. Professor, e como é que eu vou saber? Como é que eu vou fazer isso? Ora, pois, você vai multiplicar todo mundo por 4, certo? Porque aqui, ó, eu tenho 1. Se eu aumentar esse cara aqui, eu aumento todo mundo, ok? Então, multiplicando todo mundo por 4, a primeira substância vai ser 4, tá? 4. A segunda substância, que era 25 sobre 2, eu vou multiplicar por 4 também. 25 sobre 2 vezes 4. Caso você tenha dificuldade, vamos multiplicar aqui com calma. 4 por 2 dá 2, ó, cancela aqui. 25 vezes 2 dá 50. Certo? Então, o segundo coeficiente vai ser 50. O terceiro, 8 vezes 4 dá 32. E o quarto coeficiente, 9 vezes 4 vai dar 36. Certo? Então, aqui a gente tem 4, 50, 32, 36. É o que está aí justamente na alternativa C. De cavalo, tá? Alternativa C. Beleza? Então vamos analisar agora a questão de número 32, certo? Que também fala sobre balanceamento de equações químicas, também vai te pedir a relação entre coeficientes estequiométricos. Como eu estou falando para você, lembre disso. Se te pedir balanceamento na prova, vai te pedir também a relação entre os coeficientes estequiométricos, tá bom? Porque só o balanceamento fica muito fácil.
né? Então o padrão geralmente é esse, balanceamento e relação entre as quantidades de substâncias. Vamos lá, questão 32, 2026.1. Zoom. O acetato de etila é um éster largamente utilizado como solvente em colas, tintas e vernizes. Em contato com o oxigênio, ele pode sofrer combustão completa, formando dióxido de carbono e água, conforme a seguinte equação química não balanceada. Tá aqui acetato de etila, reage com o oxigênio para formar CO2 e água. Considerando a combustão completa dessa substância, a relação entre o número de mols de acetato de etila, relação entre número de mols de acetato de etila e o número de mols de... Vou até circular isso aqui melhor, peraí. Número de mols de acetato de etila e o número de mols de oxigênio. É D. Turma, muito simples de se fazer. Você vai fazer o balanceamento, depois você vai olhar quantos mols de acetato de etila eu tenho, quantos mols de oxigênio eu tenho, dividir um pelo outro. Não confunda, tá? Não confunda e coloque oxigênio por acetato de etila. É acetato de etila por oxigênio, certo? Vamos fazer o balanceamento aqui, tá bom? Aqui no acetato de etila, pessoal, que é o CH3COOC2H5, a gente tem 1C, 2C, mais 2C tem 4C, tem 4 carbonos. Hidrogênios, a gente tem 3 hidrogênios mais 5 hidrogênios, eu tenho 8 hidrogênios. E oxigênios? Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 2, são 4 oxigênios, certo? Mais 2 oxigênios aqui são... Ah, não, estou somando 2 de novo. 2 aqui são 4, tá? Perdão. Então vamos fazer o balanceamento, começando sempre pelo carbono, tá? Porque primeiro carbono, depois hidrogênio, depois oxigênio. Nos reagentes tem 4, nos produtos só tem 1. Então eu coloco 4 aqui, ó. Certo? 4 CO2. Hidrogênios. Nos reagentes a gente tem 8 hidrogênios. Nos produtos a gente só tem 2. Qual o número que eu multiplico por 2 que o resultado dá 8? Pause o vídeo e me responda. Isso mesmo, 4. 4. Eita, que o bicho está endoidando aqui. Perdão, pessoal, que o negócio bugou aqui. Enfim, paramos aqui no 4, tá? 4H2, certo? E aí falta a gente só conferir o oxigênio. No lado dos reagentes, como eu já falei, a gente tem 4 oxigênios. Do lado dos produtos tem 2 vezes 4 no CO2, que dá 8, mais 4 vezes 1 na água, que dá 4. 8 mais 4 dá 12. Eu já tenho 2 oxigênios lá no acetato de etila, tá? Eu não posso mexer no acetato de etila, porque senão eu vou bagunçar tudo, bagunçar os carbonos, bagunçar os hidrogênios. Então eu vou mexer só no O2, certo? Qual o número que eu vou colocar aqui? Se eu já tenho 2 no acetato de etila, eu preciso atingir 12, então eu tenho que multiplicar aqui por 5, tá? 5 vezes 2 dá 10, mais 2, 12, tá bom? 12. Então, pessoal, qual que vai ser a relação que eu tenho aqui entre o número de mols de acetato de etila e o número de mols de oxigênio? Simples, simples. 1 mol de acetato de etila reage com 5 mols de O2. Vocês estão vendo aí na equação química, tá? Esse cara aqui, por mais que não tenha nenhum número, né? Mas o número dele é 1, tá bom? Então a relação é 1 para 5. Alternativa correta, letra C, tá? C de casa. Tá bom? Então, pessoal, muito simples. Vamos ver a outra. A última aqui, ó. Em motores automotivos, a combustão completa do etanol é uma reação importante para a geração de energia. Essa reação ocorre com o gás oxigênio formando dióxido de carbono e água, conforme a equação não balanceada a seguir. Tá aqui, C2H6O mais O2 forma CO2 e H2O. Considerando o rendimento total 100% em condições ideais, é correto afirmar que... Então, pessoal, aqui a gente tem que ver qual que é a relação entre as quantidades da substância. Depois, é claro, de fazer o balanceamento. Então, primeiro, você vai fazer o balanceamento, tá? Eu tenho 2 carbonos nos reagentes, só tem 1 nos produtos, coloco um 2 aqui. Hidrogênio tem 6 nos reagentes, só tem 2 nos produtos, coloco um 3 aqui. E o oxigênio? Aqui eu tenho 2 vezes 4, 2 vezes 2 vai dar 4, mais 3, 7.
Aqui eu tenho 2 no oxigênio e tenho 1 no etanol. No caso aqui eu vou colocar o número 3, tá? 3O2, certo? 3 vezes O2 dá 6, mais 1, 7. Feito o balanceamento aí. É 1 mol de etanol reagindo com 3 de O2 para formar 2 de CO2 e 3 de H2O. Vamos para as alternativas, ó. A razão em quantidade de matéria entre O2 consumido e CO2 produzido é 2 para 3. Vamos olhar aqui, ó. O O2, eu tenho 3 mols de O2 para cada 2 mols de CO2 produzidos. O aluno que não entendeu o que é razão entre um e outro pode marcar essa alternativa, se ele não entendeu direito o negócio. Só que aqui está falando razão entre O2 e CO2, tá? Entre O2 e CO2 é 3 de O2 para 2 de CO2 e não 2 de O2 para 3 de CO2, tá entendendo o que eu estou fazendo aqui, tá? Repare. Eu tenho 3 desse formando 2 desse. A questão está dizendo que é o contrário, que é 2 desse e 3 desse aqui. E não é. A gente está vendo que não é. Letra B. A combustão de 0,5 mol de etanol produz 1 mol de H2O. Pessoal, a cada 1 mol de etanol eu produzo 3 H2O. Certo? A relação é 1 para 3. 0,5 para 1 é uma relação de 1 para 2. Certo? Então não pode ser a letra B também. Letra C. O consumo de 6 mol de O2 leva à formação de 4 mol de CO2. Ó, repare. 3 para 2. 6 para 4. É a mesma coisa, concorda comigo? Porque se eu simplificar, ó, 6 para 4, simplificando por 2, isso aqui é a mesma coisa que... Não sei se vai dar para ver aí, peraí. 6 para 4 é a mesma coisa que 3 para 2, tá? Que eu simplifiquei por 2 aí, tá bom? Então a alternativa C é a alternativa correta, certo? Letra D, a combustão de 1 mol de etanol consome 2 mol de O2. Não, combustão de 1 mol de etanol, 1 mol de etanol consome 3 mol de O2 e não 2 mol de O2. Beleza? Turma boa! Essa aula ficou um pouco mais longa do que eu esperava. Mas, repare, a gente está aprendendo o conteúdo ao mesmo tempo que a gente analisa o padrão da prova. Tá certo? Isso daí você não vai encontrar em lugar nenhum. Tá? Em lugar nenhum. De graça, não. De graça, não. E é esse o meu papel aqui, para fornecer para vocês o melhor possível, né? E o único custo que eu peço é, deixa o like aí no vídeo, compartilhe a aula com seus amigos e tamo junto. Até a próxima.